Bem-vindos a mais uma entrevista do ciclo que a Gazeta das Caldas está a promover em parceria com a 91 FM aos candidatos às autárquicas nas Caldas da Rainha e Óbidos. Esta semana temos connosco Vítor Marques, cabeça de lista do Movimento de Independentes Vamos Mudar. O empresário e atual presidente da União de Freguesias de Nossa Senhora do Popolo, Couto e São Gregório, Vítor Marques, tem 55 anos, é natural das Caldas da Rainha. Durante vários anos dedicou-se ao associativismo, inclusivamente foi presidente do Caldas Sport Clube, dirigente da direção da Associação Comercial e independente, eleito nos últimos 2 mandatos nas listas do PSD, candidata-se agora encabeçando o movimento Vamos Mudar. Vítor, o que o leva a concorrer à Câmara quando ainda tinha a possibilidade de fazer mais um mandato à frente da União de Freguesias de Nossa Senhora do Popolo, Couto e São Gregório? Apesar de realmente agradecer o convite para estar aqui e tanto estas duas entidades, depois de dar o meu bom dia, apesar de poder passar à noite, mas portanto o meu bom dia, que acho que é característico e é da forma que nós queremos ver todos os dias, que sejam todos bons dias. E de facto nós, tanto, só incrementar aí também no currículo não é muito significativo, mas talvez é a gente toda a minha parte associativa, também na minha juventude, durante 8, 10 anos, também participei no MVD com diversas atividades. E desde aí, portanto, todas as partes e envolvências associativas que tive, ou autárquicas neste último caso, foram sempre em momentos de 8, 9 anos. Portanto, e desde o início do segundo mandato da Junta de Freguesia, portanto, assumi e tornei público que não seria candidato a um terceiro mandato, independentemente de como as coisas pudessem correr, porque entendo que este é um desafio e faço isto de uma forma de cidadania e, portanto, dando também o espaço e a vez aos outros para fazerem esse mesmo espaço. E entendo que 8 anos, se forem intensos como foram no nosso caso, foram sempre, que é a forma de nós estarmos nas coisas com intensidade, 8 anos são suficientes para marcarmos o nosso trabalho, para marcarmos uma posição em prol da comunidade e que a seguir venham outros para desenvolver outros trabalhos. Durante esses 8 anos, integrou, como independente, as listas do PSD. Agora encabeça o movimento independente. O que é preciso mudar? Eu senti-me bastante lisonjeado com o primeiro convite, há cerca de 8 anos atrás, que depois de ponderar, e portanto estava e estou ligado ainda hoje à vida empresarial, e portanto iria mexer muito com a minha vida também, pessoal e empresarial, mas portanto decidi aceitar, pela forma que gosto realmente de participar nas coisas, e estava envolvido no Caldas na altura também, e aceitei esse desafio. Aceitei esse desafio, daquilo que me comprometi, aquilo que fui convidado para assumir e fazer, fiz. Acho que cumpri com os liderados, de forma que não só fui voltado convidado pelo PSD para integrar uma lista e liderar uma lista às autárquicas, como também a própria população assim entendeu que devia dar continuidade ao trabalho desenvolvido. O que me leva nesta altura realmente a tomarmos portanto, o que nós fizemos foi assumir 2 compromissos. Um compromisso de 4 anos, um segundo compromisso de 4 anos, ponto. Não fizemos nenhuma escritura para a vida. Achámos que tínhamos aqui uma oportunidade e depois de como as coisas se desenvolveram e o entendimento e, portanto, todo o processo que fiz e quero levar até ao fim deste processo, desta candidatura autárquica até 26 de setembro. Portanto, vou ter a mesma postura, a mesma atitude de respeito pela entidade que me convidou e da qual faço parte. Claro que num projeto a seguir terei, portanto, um conjunto de dinâmicas e um conjunto de ideias para promover de forma diferente e do entendimento de que é necessário mudar. E essa é a razão de realmente ter avançado por esse propósito, no sentido que ao longo destes 8 anos, mas essencialmente mais nos últimos 3 anos, fomos vendo que havia um conjunto de coisas com as quais não nos identificávamos tanto com o modus operandi como as coisas se processavam e que havia necessidade de mudar. E mudar também este propósito que numa autarquia com quase 40 anos de poder de uma mesma entidade, seja ela qual for, não é tão saudável quanto possa parecer. Se por um lado está a experiência, as pessoas já conhecem todos os meios, os meandros, mas por outro lado falta algo que, no meu ponto de vista, e é aquilo que eu tenho feito na minha vida também, é de que é necessária a mudança. E a mudança traz sempre, no meu ponto de vista, mudanças. E favoráveis. Até porque, se de uma forma inteligente quem vier a seguir souber aproveitar tudo aquilo que foi feito de bom, porque há de certeza, por exemplo, a nível da autarquia, com certeza que há muita coisa que foi feita bom, e quem vier a seguir souber aproveitar tudo isso e souber inovar, porque a inovação é fundamental e é necessária,
A vida nestes últimos anos então tem evoluído de uma forma, a vida toda, a nossa volta tem evoluído de uma forma tão drástica, tão rápida, que nós não podemos continuar a fazer as coisas da mesma maneira. E quando os intervenientes são os mesmos, a tendência, por mais que se possa mudar alguma coisa, é de manter o mesmo perfil, o mesmo estado das coisas, convencidos de que realmente estamos a fazer bem e o melhor, mas é necessário muitas vezes desmontar esse processo e fazer as coisas de forma diferente, aproveitando tudo o que está bem feito, porque há muita coisa bem feita, senão não estaríamos aqui, mas realmente criar aqui mecânicas diferentes, e isso é fundamental. E foi por essa razão. O Vítor tem sido uma voz crítica recentemente em relação à maioria PSD, chegando já a acusar o Presidente da Câmara de eleitoralismo, depois de ter estado 8 anos ao lado do PSD. Não teme que este seja mal interpretado pelo eleitorado? Não. Penso que não e espero que não, porque aquilo que fizemos, tivemos que realmente dar um mote, porque o procedimento, como as coisas aconteceram, do nosso ponto de vista, não foram mais adequadas. E se reparem também, comparando com aquilo que nós fizemos ao longo destes 8 anos, fizemos um mandato que não teve altos e baixos por causa de haver eleições, mantivemos a mesma estrutura, os mesmos trabalhos, fizemos da mesma forma, poucas inaugurações fizemos, mas fizemos muito trabalho e as pessoas podem comprovar isso. Portanto, não é o nosso... Agora, quando a Câmara apresenta e faz inaugurações, não temos nada contra, é o processo, é assim que as coisas funcionam. Também percebemos que muitas vezes o último ano autárquico é aquele em que há mais obra, porque há coisas que começam no primeiro ano, se preparam. Pronto, depois também há, de facto, e sabemos também que há muitas coisas que são preparadas mesmo para esse efeito, para aquele período pré-eleitoral de haver mais dinâmica. Pronto, faz parte do modus operandi. Não é exatamente o nosso. Não é exatamente o nosso, e podem reparar e podem confirmar aquilo que fizemos ao longo de todo o ano, dos 4 anos ou dos 8 anos, foi com uma cadência sempre, e fizemos sempre obra e fizemos sempre. Não vamos fazer nem mais agora, nem menos do que fizemos antes. Portanto, o que nós alertámos foi algo que portanto, foi inclusive a forma como foi feito, foi algo que foi apresentado de uma forma eleitoralista, acho que não estou a dizer, não há uma acusação nem tão grave assim, mas acho que as pessoas também têm que perceber que aquilo que estava a ser feito foi a apresentação de um projeto que tinha sido lançado há 4 anos e que tinha 6 meses para ser apresentado, e foi apresentado ao final de 4 anos, sem sequer ter passado pela Assembleia Municipal. Foi só isso que dissemos, não dissemos demais, mas pronto, haverá outros processos desta natureza. Também não vamos achincalhar neste período eleitoral essas situações. O que queremos essencialmente é apresentar as nossas propostas. E que propostas são essas? São diversas propostas em todas as áreas. Temos uma forma muito própria de estar e de ser. Acho que começamos... As principais, se nos Sim, puder resumir as principais propostas que o movimento tem para apresentar ao seu eleitorado. Mas temos que começar logo por algo que é fundamental e importante fazer. Portanto, nós temos que ter muitas vezes as raízes e o sítio onde pomos os pés o mais estruturado e o mais adequado. E um bocadinho daquilo que a governança é uma coisa muito mais lata, mas dentro da governança há um conjunto de situações que têm que ser alteradas, acauteladas. Nós temos hoje um atendimento ainda, portanto, que já não está ajustado aos tempos modernos. Um atendimento que é, portanto, aos municípios. Não fazemos um acompanhamento monitorizado de todos os processos que entram e que saem. O município não consegue avaliar e saber em que posição está o seu processo. Os processos demoram sempre muito mais tempo do que realmente que os trâmites, não é? O regimento assim indica, e portanto é por aí que temos que começar a tratar. Um atendimento moderno. Um site também adequado para os atendimentos modernos, porque hoje já muitas coisas se faz através dos websites e, portanto, por aí também. Depois, uma formação constante dos funcionários, portanto, vocacional, portanto, eles têm competências, eles têm qualidade, eles são bons, portanto, é só redirecionar, reorientar esses mesmos colaboradores. Depois, também, a nível daquilo que é as oficinas, os armazéns, portanto, tudo tem que ser requalificado. Temos equipamentos já muito antigos, que muitas vezes estão obsoletos e muitas vezes não estão em condições de trabalhar, e eles têm que estar ao serviço e têm que estar disponíveis para trabalhar. E, portanto, logo aí temos que começar a fazer um trabalho desta natureza para reajustar todas as funcionalidades do município, modernizá-los, adequá-los às realidades e às necessidades dos dias de hoje, inclusive também com tudo aquilo que estiver ligado aos sites e à internet, que hoje mais que nunca, até por este ano muito acelerado de procedimentos novos, que temos que estar a acompanhar, e não estamos a fazer ainda. Depois, posso continuar?
Realmente, depois, em cada tema, nós dividimos o nosso programa em 10 grandes temas, mas em todos os temas temos coisas realmente para desenvolver e para dinamizar. Posso falar pela cultura, em que achamos que também está na altura de começar um novo ciclo na cultura. Um novo ciclo, se calhar, com novos intervenientes, com novas reformulações do CCC, das associações. As associações têm que ser revistas. Neste último mandato, muito se falou sobre isso, mas não se avançou mais nada. Mas, portanto, entendemos, por exemplo, que a ADJ deve trabalhar essencialmente assuntos da juventude e, quem sabe, até integrado no próprio município. Mas todos os outros momentos que fazem ainda agora a ADJ, um trabalho bastante válido e bastante interessante, que está a desenvolver no apoio ao Caldas e Freguesias, que não faz sentido ser feito pela ADJ enquanto estrutura de juventude, mas sim a juventude tem que trabalhar muito estritamente esses canais, e depois termos uma estrutura da ADJ que trabalha portanto, a este nível de eventos. Temos a Cultura Caldas que faz o mesmo, e ainda temos mais uns apontamentos na Expo Oeste, e tudo isto tem que ser concentrado numa única estrutura, com mais competências, mas que ela também tenha mais capacidade de poder, inclusive, negociar, tenha mais capacidade de juntar os meios todos numa estrutura em que eles depois possam ser utilizados por todo o município, enquanto município, e pelas próprias freguesias. É assim que entendemos esta... Estás a falar numa empresa municipal? Não estamos a falar numa empresa municipal, podemos estar só a falar na Cultura Caldas, que não temos que fazer nada de novo. Mas Temos que enquanto associação. Temos que registrar a ADJ, eventualmente, até que ponto faz sentido ou não, ser integrada no próprio município naquilo que é a relação com a juventude e ser feita pelo município, parece-nos a nós que sim. A Cultura Caldas pode ter uma dinâmica mais abrangente na dinamização de tudo aquilo que for cultural, que for espetáculo, e poder fazer isso. Da mesma forma que a nível dos próprios museus, da parte museológica, que temos bastantes museus de grande qualidade. Vamos ter mais um museu da cerâmica, temos um museu de ciclismo. É pena não termos, e é pena, digo isto, não termos o museu da cidade, o museu do hospital, que acho que devia estar integrado no espaço museológico do Conselho e do município. Não está, quem sabe um dia. Compreendemos e achamos também o quanto é importante o Museu Malhoa possa continuar a estar fora deste contexto, mas de todos os outros, inclusive o da cerâmica, também podia estar, do meu ponto de vista, podia estar no âmbito nacional junto com o Museu Malhoa, mas não estando, porque já é algo que já sabemos que não vai estar. Temos que dinamizá-lo e, portanto, e criar aqui uma estrutura dos museus. Portanto, não é mais capacidades eles têm, as pessoas, inclusive o diretor e tudo, não tem nada contra as pessoas, mas temos que criar melhores condições de trabalho para que eles possam prestar um serviço diferente. Temos que promover internamente os caldenses. Metade dos caldenses não conhecem os nossos museus. Claro, mas eles estão lá, as pessoas não vão buscar, as pessoas têm que ser motivadas, têm que ser provocadas para ir. E, portanto, esse é um trabalho grande, muito grande, que tem que ser feito, e tem que haver uma estrutura para o que possa fazer. E depois temos também que fazer a venda deste espaço museológico, que é único e é uma oferta fantástica, lá fora. Portanto, que isto depois, tudo o que fomos fazendo, reparem, eu vou dizer aqui várias coisas, e cada uma delas se complementa e ajuda a outra, culminando com uma coisa final, que é o turismo. Todos nos processos da governança que falei há pouco, agora da cultura que estou a falar agora, mas todos os outros complementarem, chegamos a um patamar, e se fizerem a sua função, chegamos a um patamar que falamos de turismo. E, portanto, que é fundamental na nossa economia também, como sabemos. Mas pronto, a nível da cultura, há aqui algo realmente para fazer. Há um novo ciclo. Acho que há um novo ciclo. Por exemplo, temos um conjunto de galerias museológicas que cada um dos seus diretores faz a sua própria exposição, o que eu acho ótimo, porque continuo a achar que o individualismo, portanto, é o mesmo que nas freguesias. As freguesias, a união de freguesias. A união de freguesias, num bom aspecto, acho que a união funciona, porque capacita, porque cria escala, ganha dimensão e, portanto, uma oferta muito melhor, mas não podemos perder a sua individualidade, que isso é importante. O mesmo se passa aqui. Devemos ter um chapéu de organização em relação àquilo que for exposições, que elas estarem concertadas e orientadas para serem complementares ou não, mas que haja uma estratégia para isso. E, portanto, hoje não. Cada um faz a sua própria exposição. Portanto, esta é uma dinâmica que tem de ser alterada. E, portanto, é um caminho, é um vamos mudar nesta área também. Na área da educação, com certeza que também há muitas coisas para fazer, até porque também... É fruto da delegação de competências. Até porque vamos ter um conjunto de delegação de competências que nos vão fazer a isso. E aquilo que está a acontecer nesta altura, um bocadinho da delegação de competências, o que nós estamos a fazer, o Estado Central está a transferir verbas para o município está a transferir verbas para os agrupamentos. Eu acho que o município tem que ter uma palavra mais ativa neste processo, mais participativa neste processo. Não nos podemos limitar
a enviar os recursos financeiros, a gerir os recursos depois de auxiliares e tudo, é pouco. Nós temos que ter um papel mais interventivo nessa área, nomeadamente com algo que já se fez muito melhor do que se faz hoje, nomeadamente com as AECs, que tinham uma gestão muito adequada e que já teve no nosso município muito boa, e que hoje as AECs funcionam mais para cumprir calendário, para cumprir horas, do que propriamente na área formativa. E, portanto, queremos que aqui capacitar essa formação e fazer um pouco, permitam aqui que diga também, um pouco complementar aquilo também que a própria União de Freguesias fez, e é algo que nós achamos que todas as freguesias, à sua dimensão, também podem fazer no apoio às escolas de primeiro ciclo, nomeadamente, em que devem dar um apoio ao apoio às escolas. Portanto, nós, pela dimensão, percebo que a nossa União de Freguesias tinha uma dimensão diferente, tinha uma estrutura, mas deu apoio, portanto, a diversas áreas na área da educação, com workshops, com visitas fora e dentro, portanto, falámos sobre temas importantes do bullying, de lidar com sucesso, levámos artistas de caldenses locais, de teatro, de artes plásticas, de música, a trabalhar com os meninos e complementarmos aquilo que o acampamento faz, que as AECs fazem, mas não tanto quanto nós, e daí nós temos promovido também essas atividades, e é isto que tem que ser feito de uma forma transversal. Nós fazíamos a nossa União de Freguesias e o município é muito mais que isso. Estamos a falar de 1/3, faltam os outros 2/3, e achamos também que aqui na educação há este caminho para fazer, e portanto também isso tem sido feito, mas de dar continuidade ao trabalho que tem que ser feito, também de ajustar e de perceber qual é o caminho que se pretende, quais são os cursos que devem de abrir, se são mais cursos profissionais, se não são, e realmente direcionar isso. Muito que se faz, tem-se feito até aqui, muitas vezes já se faz de uma forma reativa. Nós temos que ser mais proativos, temos que trabalhar um bocadinho com mais antecedência e prever, podemos nos enganar, mas prever com mais antecedência para que realmente possamos criar condições para que no futuro, quando haja uma procura, nós já tenhamos a oferta para esses espaços. E muitas vezes o que acontece é que aparece a procura, não há oferta, depois cria-se a oferta, mas entretanto já a procura é outra e a oferta já está desadequada. E isto é um trabalho muito intenso, muito difícil de fazer, mas que é necessário fazer nesta área da educação. Depois, a nível de equipamentos das escolas, o trabalho está a ser feito. A requalificação da escola da Encosta do Sol, que já teve aulas este ano, a do Avenal, que também precisava, a do Barra Ponte, que segue a seguir, e todos estes processos. E isso é dar continuidade. Há coisas que vamos continuar, não vamos mudar tudo, mas dar continuidade ao trabalho, e é aquilo que está a ser bem feito nessa área, dar as condições. Mas pronto, a nível da escola, esta atitude de darmos aqui um mote diferente, de percebermos a escola tem uma obrigação fundamental naquilo que hoje se passa em relação àquilo que são os jovens e a utilização dos telemóveis, dos tablets, da internet propriamente dita. Hoje, não é que os miúdos têm que ter os hábitos de há 40 anos atrás ou 30 anos atrás, mas hoje eles não sabem jogar ao berlinde, não brincam nos pátios, estão sentados em casa, os pais estão a fazer as leads, estão a fazer as coisas e os miúdos estão na televisão, estão no tablet, estão não sei quantos. As famílias que têm animais domésticos hoje, as famílias que têm animais, vou dizer uma coisa assim um bocado absurda, mas vou dizer na mesma. As famílias hoje, mesmo as famílias portanto, familiares, com pais e filhos, têm um animal doméstico. Hoje há muito isso e é bom, porque é fundamental também para a evolução, para o crescimento, mas depois vemos muitas vezes uma regularidade normal e necessária dos pais passearem os adultos passearem com os animais, e os filhos ficam em casa no tablet, ficam não sei o que mais. E isso, há que alterar isto. Os miúdos têm que ir para o parque e para a mata e esfarrapar o joelho e cair e levantar-se e aprender a levantar-se. E esta é uma dinâmica que as escolas têm que fazer, mas que o município também tem que criar um conjunto de situações e de apoios para promover isto. Vivência. Nomeadamente na área do desporto, que há algo que é fundamental. O município, com as associações, e temos aqui um núcleo associativo fantástico, é mesmo bom aquilo que temos, mas em conjunto de promover, de provocar apontamentos para as famílias, em que os pais e os filhos e os netos e os avós possam ter apontamentos de desporto, coisas que possam envolver a família toda. Isso é fundamental, é algo que vai complementar com a educação e com a alteração de hábitos que nós temos que promover. Nós temos que promover a alteração de hábitos, porque o facto de estarmos fechados, não sabemos lidar uns com os outros, não sabemos viver em sociedade.
O facto o teletrabalho é muito engraçado, é muito bonito, mas nós deixamos de ter hábitos de socialização e o quanto eles são importantes, inclusive para a saúde mental, mas isso é outro assunto a seguir. Mas a este nível do desporto é utilizar. Há algo, nós temos, já falei no museu, já falei um bocado na cultura, nós equipamentos, claro que não temos todos os equipamentos que gostaríamos de ter, mas temos já hoje muitos equipamentos. Mas há um processo que é muito complexo, é a manutenção dos equipamentos. E não podemos descurar isto. Porque arranjar dinheiro para construir um equipamento, até aqui foi fácil, admito que daqui para a frente possa ser um bocadinho mais complexo, mas vai haver sempre uma altura em que há de haver uma verba da comunidade ou do Estado Central que ajuda os 80%, os 85%, os 60% a construir equipamento e ao município ficam ali 30% ou 40%. Mas quando trata-se de manutenção, a manutenção não se faz daqueles 30%, é de 100%. E é complexo. E aqui também temos muito por fazer na manutenção dos equipamentos, a todos os níveis. E é preciso fazer isso. Portanto, é um caminho muito grande para fazer, mas é importante realmente para dar longevidade aos equipamentos e dar que eles tenham as condições necessárias para que todos os nossos municípios e fregueses possam utilizá-los. Mas mesmo assim, a esse nível, eventualmente não fazer de novo, mas criar condições, estou-me a lembrar da zona do FQQ, que é uma zona que deve ser renegociada, ou melhor, negociada com os proprietários, porque é particular, e ser envolvida na área do parque desportivo, com outras valências ou complementares, e pode-se falar em valências. Depois, mais à frente deste processo todo de candidatura, apresentarmos também coisas mais concretas, mas um bocadinho de uma forma mais genérica. O pádel, que é algo que está em moda, precisa, seja ele a nível de empresarial, seja ele a nível associativo, seja ele do município, tem que se criar dinâmicas para termos um desporto que está na moda e que gere uma prática desportiva não só competitiva, mas também lúdica, o quanto ela é importante, não é? Para idades até de pessoas que na altura até normalmente deixam de fazer atividade desportiva. Portanto, o pádel enquadra-se perfeitamente nessa situação. E nós, junto à freguesia, há 6 anos atrás, demos o mote quando construímos o primeiro campo de pádel e que tivemos muita dificuldade, mesmo muita dificuldade em fazer a gestão dele e arranjar parceiros para desenvolver. Só agora as coisas estão a resultar. Mas pronto, aí nessa área. Noutra área, que é na área dos cavalos, nós temos, portanto, um evento que é do Feira do Cavalo, que é uma marca nossa, uma marca com o apoio do município e de muitas associações, e próprias freguesias também, mas que também tem uma marca e que carece, se calhar, de um espaço que possa ter um trabalho de continuidade durante todo o ano, movimentos e apontamentos onde haja o cavalo. Até porque o cavalo lusitano do Oeste, ele existe. Existem, portanto, pessoas a montar, existem cavalos, portanto, há necessidade de criar também aqui, e eventualmente na zona do FQQ, podia ser uma zona interessante para se poder dinamizar espaços de utilização do cavalo. A própria Expo Oeste, que tem que ser requalificada, tem que ser bem avaliado o que se pretende e o que se quer fazer na Expo Oeste na requalificação desse equipamento e, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, a parte desportiva assenta perfeitamente na Expo Oeste, como hoje vemos nos diversos fóruns de Portimão, de Braga, de Guimarães, etc., que são áreas que se adequam para eventos de congressos, desportivos, comerciais, industriais. Portanto, tudo isto hoje são arenas que se adaptam e se adequam e, portanto, nessa área temos que também fazer. No desporto é muito isso. Usar e abusar um bocadinho dos nossos atletas de relevo e de renome e motivar a prática das atividades que eles desenvolvem, e temos a ver um bocadinho isso com o João Pereira, quando hoje já temos equipas de triatlo e quando hoje voltamos a ter um arneirense que tem muitos anos, mas que voltou a ter um bocadinho mais de protagonismo, mais resultados, mais atletas, porque tem alguém a puxar. E o João Pereira fez esse papel, como acredito que vamos ter muito mais atletas andando no ciclismo com o João Almeida a puxar. E temos que tirar partido disto na dinamização das atividades desportivas, pelas associações e pelo município. O município tem a obrigação de apoiar todas estas associações, todas estas atividades, mas também tem a obrigação de promover, de puxar por as associações para que elas possam desenvolver o seu trabalho. O distrito não tem uma grande tradição de movimentos independentes à frente das autarquias. Na sua opinião, qual é que é a mais-valia destes movimentos e de que forma são a resposta às necessidades dos cidadãos? Eu aqui vou dizer 4 ou 5 chavões. Mas o que é que nós entendemos e porque é que achamos que nesta altura, no final portanto, dia 26,
já sabemos todos que os candidatos, ou bem, em agosto já devemos saber que todos os candidatos, e há de ser um exercício interessante para fazer, eu penso não estar enganado, mas pode estar, é de que nestas eleições autárquicas este vai ser o ano em que eventualmente vai haver mais movimentos independentes. Porquê? Certo? Porquê? Por isso mesmo, porque realmente aquilo que sentimos em relação ao nosso movimento tem muito a ver com a necessidade de abanar aqui um bocadinho o nosso sistema. O nosso sistema precisa ser abanado. Porque não, eu não dizia assim, então, pois tu queres ser presidente, do outro lado não eras presidente, tu queres ser presidente, queres é protagonismo. Não, eu quero, como tenho feito em toda a minha vida, dar mais um contributo para a minha cidade, para a nossa cidade. Isso é o que eu quero fazer. Ser presidente não é esse problema. Agora, vejo que com a visão que temos e um conjunto de outras pessoas que se foram juntando à minha volta, admito que sou aqui o epicentro, mas não estou sozinho. Eu sozinho não faço nada. Isso eu tenho, e aqueles que me conhecem sabem onde eu estou, que sozinho não faço nada. Posso puxar, posso fazer, posso dar o exemplo, sim, mas nem domino as matérias todas e é a dimensão, inclusive, daquilo que é o município, não domino todas as matérias. Tenho conhecimento, tenho práticas, mas não domino todas. Isso também levou, inclusive, se repararem, as pessoas que fazem parte das nossas listas à Câmara e à Assembleia Municipal são pessoas de diversas áreas e que se complementam todas. Portanto, temos pessoas de todas as áreas. Eu quero-me sentir que em qualquer momento preciso olhar para o lado, não é olhar para trás, é olhar para o lado e perguntar, e perceber, ou à minha frente, que devemos estar em círculo, e perceber a tua opinião, que tu tens esta formação nesta área, tens esta experiência profissional, tens esta preferência associativa, diz-me o que é que pensas sobre isto e discutirmos depois disso. Mas isto para dizer, voltando um bocadinho atrás, à pergunta é de que há uma coisa aqui fundamental e que se calhar faz muita diferença. Uma porque os partidos têm que se, realmente, acho que têm que se pensar. E a outra porque o que nós sentimos desta forma é que só temos que prestar contas aos municípios e aos fregueses. Não temos que prestar contas a mais ninguém. Não temos que sujeitar às pressões das concelhias, às pressões das distritais e às pressões das nacionais. Esse não é o caminho que pretendemos fazer. E, portanto, a nível autárquico, essas situações nunca deviam de acontecer. Essas escolhas devem ser locais e devem ser... E as contas a prestar têm que ser diferentes. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é prestar contas aos municípios, é prestar contas aos fregueses e só. Pergunto então que resultado é que espera alcançar nos outros 2 mandatos que esteve à frente da Junta de Freguesia, obteve um resultado superior ao da própria autarquia. Acha que é possível acabar com esta hegemonia do PSD que tem várias décadas? Aquilo que tenho dito sempre desde a primeira hora, que quando nos candidatamos, é algo também importante dizer, nós não nos candidatamos contra ninguém. Contra ninguém. Somos 7 candidatos, eu não me sinto a candidatar-me contra nenhum deles. Contra nenhum deles. Nós candidatamos é para um propósito de liderar os destinos do nosso município e cada um com a sua proposta. E é isso que nós temos que fazer, com a nossa proposta, liderar o município. Portanto, isto é importante que se diga, não estamos contra ninguém. Depois, o que é que eu posso dizer sobre... Agora engasguei mesmo. O que me pergunto é que resultado espera alcançar. Acha que é possível? O resultado que tenho dito desde o princípio é aquele que é um processo difícil. O nosso objetivo é ganhar. Ponto. É difícil, mas é possível. E é tanto mais possível quanto nós conseguirmos tirar do sofá todas aquelas pessoas que não votam há muitos anos porque não se identificam em nenhuma das ofertas, das candidaturas. Certo? Aquilo que nós achamos é que estamos a fazer aqui uma candidatura diferente das que estamos habituados. É a nossa presunção. Acho que pode ser presunção, nós chamamos a nossa convicção. De que estamos a apresentar uma proposta diferente, com uma dinâmica diferente, com pessoas diferentes, não nem melhores nem piores, diferentes. O juízo será sempre dos eleitores, mas que gostaríamos que despertasse a vontade das pessoas que não votam há muitos anos, e são metade, de 45 mil eleitores em Números Redondos, 22.500 ficam em casa, só 22.500 votam. Portanto, era disputar nesses a vontade e desafiá-los para virem votar. Votarem quem quiserem, mas que venham votar. Porque tem aqui uma oportunidade de podermos seguir um caminho diferente daquele que está seguido hoje. Achamos que é um caminho diferente, mas bom, que é a nossa perspectiva, a nossa convicção. Acho que também já demos um conjunto de exemplos de práticas e de formas como estamos na vida e na vida autárquica
Porque acho que podem dar esse indício, é a minha presunção outra vez, mas as pessoas que julguem, mas se conseguirmos esse desidrato de apelar, vamos fazê-lo, todos fazemos, todos apelamos, mas se conseguimos ter essa capacidade de fazer as pessoas sair do sofá, então eu acho que a probabilidade de ganhar é grande, mas é difícil. O Vamos Mudar apresenta-se como uma candidatura de proximidade e em que o índice de felicidade é importante. Aqui entra um pouco o nível económico, aquilo que falta fazer em termos de investimento para captar novas empresas e também no campo da ação social. Que propostas é que o movimento tem nessas áreas? Sim, esse é um chavão, se calhar de todos, não é? Todos vão dizer isso, todos vamos dizer isso. Mas acho que dissemos de uma forma convicta e, pronto, não sei se foi primeiro, se foi depois, não é relevante, mas de facto a felicidade é algo que hoje se trabalha de forma diferente. A felicidade é uma coisa que acontece ou não acontece, tem-se ou não se tem, não. Ela pode-se trabalhar. É um bocadinho como as lideranças. Há líderes e há líderes. Mas hoje as lideranças também se trabalham, não é? Há lideranças mais natas e outras mais inatas. Pronto. Mas não é? A felicidade é um bocadinho assim. E portanto, mas até aqui as pessoas não se preocupavam muito com isso. E hoje é um caminho a percorrer. Eu acho que temos que ver isso, a felicidade como um caminho a percorrer. E para lá chegar, com uma meta a atingir, e para lá chegar, o que é que temos que fazer? É neste aspecto só que é a meta da felicidade, é o que é que temos que fazer para conseguir ter essa meta. E depois cada um terá a sua própria felicidade e será as suas coisas à sua forma. Mas pronto, claro que sim, porque eu dizia dos 10 temas que temos no nosso programa, todos terão, com certeza, mas eles estão todos interligados, nada funciona sozinho. E, portanto, com esse objetivo também da plenitude e do sucesso e do resultado e da felicidade. E, portanto, falaram na questão da economia, mais uma vez temos que ser mais proativos. Nós temos tido ao longo dos anos diversos parceiros vindos por aí, por aqui, por ali, à procura de condições para se sediar aqui e nós não temos as condições criadas cá. Portanto, nós temos que ter as condições criadas. Não podemos criar só as condições depois de eles virem, porque o tempo depois para as criar é muito e ninguém vai estar à espera. Nós já nos queixamos da nossa justiça que demora tanto tempo, e que é muito inibidora de investimentos estrangeiros, por exemplo, em Portugal, ou mesmo os portugueses a investir, porque é difícil muitas vezes fazer, e aqui também nós temos que criar mais condições. É certo que se está a fazer um conjunto de propostas para inclusive para um parque empresarial da Fanadia, com 22 hectares, creio eu. Portanto, esse processo está a ser desenvolvido e tem que continuar a ser desenvolvido o mais célere possível para criarmos ali mais um polo e bastante bem localizado, porque está junto à Zona Industrial das Gaeiras, junto à entrada da A15. Para a ligação. Sim, portanto está ali de uma forma brilhante e é uma localização. É pena não ser maior, portanto também estamos aqui, devemos estar aqui, nós estamos ainda em luta com o PDM para alterar, porque hoje é mais pequeno, mas acreditamos que esse é um trabalho e que do outro lado haverá autorizações para isso, porque fará todo o sentido. Os terrenos existem, não têm grandes problemas de terreno, de ambiental, portanto são terrenos agrícolas, portanto é possível fazer. E a mancha agrícola e florestal naquela zona também já é tão grande, portanto não será aqueles mais 10 ou menos 10 hectares que farão a diferença e teremos ali mais algo para complementar. Mas depois também temos, numa questão também que foi um processo que se fez de ter vários nichos empresariais, nomeadamente as zonas virais, que também está em reformulação, também é importante. Depois temos ali uma coisa menos híbrida, não será um grande espaço empresarial e até pela localização, pelos acessos e tudo, junto à Frontal Voa, a seguir ao imaginário. Mas pronto, é o que está a ser construído. Não sei se seria esse o processo mais adequado para construir. E depois temos, de facto, a nossa zona empresarial que precisa ser qualificada, precisa ser melhorada, precisa dar uma vida diferente e até que ponto o PDM também nos permite alguma ampliação para que ela possa crescer. Mas esse é um trabalho que tem que estar feito. Não é quando vem à procura, nós andamos à procura do terreno a criar as condições, porque ninguém vai esperar esse tempo todo. As coisas têm que acontecer hoje. Mas temos que realmente ser mais proativos e ser mais céleres a desenvolver as mecânicas e o trabalho para que realmente possamos ter mais empresas, porque é muito importante ter mais empresas. Nós temos, por exemplo, na zona industrial, as 3 maiores empresas que temos têm 30 e tal por cento não da zona industrial, mas as empresas têm 30 e tal por cento da massa de trabalhadores. É muito, é uma dependência demasiado grande. Certo é que também temos que criar dinâmicas a nível empresarial, não?
com aquilo que estamos a promover aqui, nomeadamente das artes, da ESAD, e promover não é? Dinamizar e conseguir consolidar cá, que eles fixem cá a desenvolver as suas atividades. E pode ser sempre de uma forma individual, em que cada um vai arranjando o seu espaço, mas também tem que ser de uma forma muito do município de criar as condições para que eles possam cá estar. E isso tem que ser feito e é importante que seja feito. E se há 2 ou 3 anos o facto de eles ficarem cá depois dos cursos não era fácil, hoje é muito mais fácil. Porque vivemos este paradigma da pandemia, da deslocalização, da internet, que hoje já faz com que realmente as coisas sejam vistas de uma forma diferente e as pessoas, estar aqui ou estar ali. Nós temos hoje pessoas que trabalham para os Estados Unidos, para o Brasil e estão aqui a trabalhar. E, portanto, não é? Essa é uma realidade nova e, portanto, temos que adequar o nosso registro empresarial, as nossas condições, dotar as nossas condições para que isso possa acontecer. E temos, inclusive, por exemplo, a nível daquilo que é portanto, o design e artes plásticas e coisas do género, portanto, o design que é fundamental e muito importante em toda a economia, com diversas vertentes. Tem vários tipos de design e está em tudo, o design está em tudo hoje e portanto temos inclusive, lembro-me do Bairro Azul, que tem um conjunto de equipamentos comerciais que estão obsoletos, estão desertos e que se podem capacitar para isso e há mais zonas, portanto, utilizando, porque isto é também fundamental e importante dizer, nós queremos e é importante fazer novos equipamentos, mas o que é fundamental é recuperar os equipamentos que temos. E depois, a nível da habitação, fazer habitação nova, sim, mas essencialmente promover a recuperação dos edifícios antigos. E aqui também, porque não vamos ter, apesar de sermos uma cidade de comércio e o quão boas que somos, mas não vamos ter capacidade para absorver e ocupar todos os espaços comerciais que existem na cidade. Acho que temos todos a convicção disso. Portanto, o que temos que fazer é usá-los de uma forma diferente. E temos muitas formas de o fazer diferente, utilizando e adequando para este tipo de entidades e que trazem uma riqueza grande. Hoje, a nível de tecnologia e tudo, são grandes faturações. São muito importantes para os nossos resultados fiscais e para... Falamos agora da linha do Oeste. Claro. Vamos mudar um bocadinho de assunto. A eletrificação tarda em concretizar-se. O que defende para esta linha ao nível de medidas concretas, caso seja eleita? A linha do Oeste. Voltámos a ficar aqui bem pertinho. Faz-nos lembrar, e também há uns anos, quando fizemos o complexo municipal, fizemos uma pista de atletismo com seis pistas. Com um pouquinho mais de investimento, era mais, mas um pouquinho mais, tínhamos uma pista com 8 e era uma pista com todas as condições para fazer todo o tipo de atividades a nível do atletismo. Não tivemos. É o que está a acontecer hoje na linha do Oeste. Portanto, estamos a fazer a eletrificação até Caldas, de Lisboa a Caldas, mas só com uma via. Não estamos a corrigir poucas curvas, logo a velocidade não é mais intensa, o que faz com que ainda vai ser mais um transporte que leva mais tempo do que o próprio autocarro. Aqui, mesmo tendo isso, mas já percebemos que é um cenário que vai acontecer, já é reversível. Nesta altura, permitam-me que diga, antes de ter isso, de não ter nada, e portanto acho que devemos ter que tirar partido dessa situação e vamos aproveitar isso, mas depois temos que potenciar a linha de várias formas. Potenciar a linha de uma forma no meu ponto de vista, e Caldas como cidade de comércio, cidade de serviços, pode ter quase que a juntar ao transporte de Lisboa para Caldas e até para Norte, não é? Pode juntar aqui quase como uma linha de metro, utilizando a mesma situação, uma circulação de metro, em que do Bom Barral as pessoas podem vir para as Caldas de comboio, a estação é no meio, de Óbidos, até porque aqui à volta de São Martinho, até porque aqui à volta há muita gente de fora, que mora fora do Concelho das Caldas, e pode vir para a cidade. E isso tem que se promover. Tem que se criar condições. Portanto, criar condições realmente para as pessoas irem para Lisboa, em carruagens mais cómodas, com internet, mesmo que demorem mais tempo, com preços adequados e ajustados. E se assim for, admito que as pessoas vão trocar, mesmo que demorem mais 10 minutos, pelo conforto, vão trocar o autocarro e também pela sua preocupação ambiental. Acredito que as pessoas cada vez se vão preocupar mais com isso, vão trocar o autocarro pelo comboio, apesar de não ter todas as condições que nós gostaríamos. Depois é utilizar esta questão da linha neste circuito para a cidade, que a cidade cada vez tem que se concentrar e ser o epicentro da região. Caldas é o epicentro da região Oeste. E isto temos que reivindicar,
mas não é só de falar, é de se reivindicar e de fazer. Portanto, também criar esta condição aqui de transporte pode ser favorável. Depois usar a linha para o turismo. Há muita gente, muitos operadores turísticos, portanto, que estão em Lisboa e que vêm de gente de todo o mundo e que via de Lisboa às Caldas, com uma ferrovia mais ou menos, não é que queríamos, com as que vamos ter, mas com carruagens adequadas, facilmente vêm aqui, ficam no centro da cidade e vejam o que nós temos para oferecer. Mas depois temos que capacitar essa oferta. Temos que ter condições para realmente capacitar essa oferta. É outro passo. Mas pronto, a nível da linha para norte, era importante termos a coragem, a força e a convicção de que temos que ter uma linha para norte, e é mais fácil, o traçado é muito mais fácil de fazer, tem que ter duas linhas paralelas. O quanto é importante isso, eventualmente no futuro próximo, esperamos nós, possamos ligar a Leiria à linha de alta velocidade e, portanto, teríamos, com esse desígnio, podíamos ter Porto a 1 hora de caminho, a quase baixo, 1 hora e pouco, quase à mesma distância de tempo que teríamos Lisboa. E o quanto isso potenciaria a nossa região, o quanto isso era importante. Isso, a linha de comboio é fundamental, que haja, vai com certeza trazer-nos muita qualidade e oferta. O Vítor já falou um pouco do turismo, em que é que o município pode investir mais para que haja mais atratividade. Aquilo que eu dizia, o turismo é o fim de tudo, porque da economia, da educação, da cultura, da saúde, não falámos já onde falar, não é? Da saúde, vou falar da saúde porque acho que é mesmo importante, da saúde, o quanto ela é importante para chegar ao turismo. E se nós tivermos todas estas valências em condições, o turismo acontece naturalmente. As coisas acontecem. Pois é ter as condições, e quer o município, mas também muitas a nível empresarial, de oferta, e vão aparecer, não tínhamos dúvidas que vão aparecer. Até porque o próprio ensino hoje aqui, nós temos formação cultural, de eventos e tudo, e alguns vão ficar cá a promover, porque vai haver essa necessidade. Mas, por exemplo, falando do hospital, sim, que acho que falando também da aqui saúde e que encaixa no... Vai ter aqui, temos de facto de ter uma adequação dos cuidados primários, mesmo a nível das freguesias, com as extensões de saúde. Há que reformular isto. Muitas vezes se fala que portanto, aqui cada vez, portanto, há mais médicos de família, mas da zona do nosso acesso, o sítio onde temos mais falta de médicos de família é mesmo as Caldas. É mesmo as Caldas. O que acho que há aqui qualquer coisa está desajustada, porque foi-se complementarizando as ofertas para todos os outros concelhos do ACES e as Caldas ficou para o fim, e está a ficar para o fim. Isso é importante fazer. E o que nós sabemos, quanto melhor forem os cuidados primários, melhor são a seguir. Porque as pessoas, se forem bem tratadas dos cuidados primários e tiverem uma boa resposta, não vão encharcar as urgências. Não vão, certo? E, portanto, são serviços complementares e que têm que ser estados. Tendo bons cuidados primários, a seguir facilita muito, mas muito a vida no hospital. E depois o hospital. Eu vou dizer aquilo que todos dizem. Também precisa de um rumo, não é? Temos que ter um hospital novo. Mas até lá, temos que adequar as instalações do hospital que temos para continuar a dar o mínimo de condições. O mínimo, já não se medem... o mínimo de condições. E em alguns momentos já não temos o mínimo de condições. Portanto, temos que adequar as instalações. Não vejo necessidade de, nesta fase, enquanto que queremos e vamos ter um hospital a seguir, não temos que ampliar este hospital. Temos que criar condições naquele hospital. Mas todas as obras que forem feitas agora de requalificação devem ser pensadas no uso que nós vamos dar ao hospital a seguir. Senão, fazemos aqui obras para 30 anos, mas daqui a 10 anos estamos a mudar a partir de tudo, porque pois agora vamos fazer outra coisa. Temos que saber o que queremos fazer e as obras estarem adequadas para isso. Isso é muito importante fazer. Depois, sim, é um hospital novo. E onde? Terá que ser nas Caldas? É nas Caldas, está aberta a outras? É nas Caldas, é na nossa região. E aqui acho que também eu percebo o nosso cenário, estamos integrados na CIM e a CIM, são muitos, não é? E há alguns com mais necessidade do hospital, outros menos. Alcobaça tem uma parte do concelho de Arana para Caldas, mas a outra parte de Arana para Leiria. A parte da Ruda, portanto, a norte, Lisboa é já ali, Lourdes é ali, Vila Franca é ali, a oferta é boa. Portanto, mas aqui nós tínhamos de ter tido a capacidade de fazer e não conseguimos fazer, e é importante fazer. Quando perguntamos a Óbidos, e já foi perguntado aqui, o hospital, o hospital, Peniche, o hospital não é uma preocupação. É uma preocupação para eles. E se tivesse o hospital na zona das Caldas,
na zona das Caldas, o quanto era importante para Óbidos, o quanto era importante para Peniche, o quanto é importante para o Bom Barral que é de lá, certo? O quanto é importante para Alcobaça, e porque temos que pensar também o hospital neste cenário. Aquilo que falámos de um hospital para 350 mil pessoas, que é a área que temos sensivelmente do Xó, temos que pensar que se calhar é mais 10 ou mais 20, porque Rio Maior já não tem uma resposta efetiva e assertiva de Santarém, e Alcobaça, na sua plenitude, Leiria também já não corresponde. Portanto, isso acontecendo porque acontece, cada vez as Caldas ficam numa maior centralidade. E depois tem que ter uma centralidade que tem da A8, da A15. Portanto, não sei se é aqui nas Caldas, se é ali mais ao pé do Recheio, a gente do Intermarché de Óbidos, a gente chama Intermarché de Óbidos, a malta até pensa que aquilo está nas Caldas, não é? Portanto, não é esse o grande problema. Mas temos A8, temos A15, temos IP6. Temos outra coisa que é fundamental, eu há bocado quando falei, e não falei de propósito, falei no metro, que eu chamei de metro, só para percebermos o tipo de funcionalidade que eu entendo que deve-se também ter esta linha do Oeste, e o metro também para servir o próprio hospital. E imaginemos na zona da Matel, que a linha está logo ali, temos um metro que satisfaz os diversos conceitos, não satisfaz Peniche, como é óbvio, mas os quantos conceitos que satisfaz num serviço de mobilidade, de transporte ambiental, para um serviço hospitalar. E isso é importante fazer, isso é importante pensar, e portanto nós temos todas as condições, e mais algumas, para ser aqui. Agora, esperamos sim que o estudo que está a ser feito na Cima Oeste seja um estudo sério, e não seja daqueles estudos, como dizem eu, que encomendei o estudo, portanto o resultado que seja o que eu quero. É claro que quem encomendou o estudo foi a Cima Oeste, mas também é claro que também há aqui interesses. E não acha que se está a perder muito tempo para uma decisão? Há aqui interesses, outra vez, que realmente, tanto se calhar, que prevalecem os interesses políticos ou outro tipo de interesses. Eu acho que, apesar de podermos ficar um deles, estamos a dizer que queremos aqui, é um interesse, claro, é nosso, a gente quer ter aqui, não quer perder o hospital. Mas o que temos que perceber, acho que temos razões objetivas. E há muitas razões aqui que são políticas. E essas já me custam aqui. É um bocadinho como as listas de independentes. É o mesmo processo. Sim, todos os processos demoram demasiado tempo. Todos os processos demoram demasiado tempo. A nossa cultura, temos esta cultura. E o quanto podíamos e necessitamos de alterar, de corrigir, temos prazos para cumprir, têm que ser cumpridos. Quando não são cumpridos, há retaliações, há penalizações, tem que se fazer as penalizações. Porque enquanto não forem feitas estas penalizações, vai tudo continuar igual. As pessoas andam a 150 a hora. Andariam a vida toda se não forem multadas 2 ou 3 vezes. E as penalizações têm que existir. Então, mas queres penalizar as pessoas? É um caminho. Não é o caminho, mas é um caminho quando não se chega para o outro lado. E isso tem que acontecer. Tem que haver fiscalização e tem que haver penalização àqueles que não cumpram, para que todos os outros que cumprem se sintam gratificados para a atitude que têm e não se sintam defraudados. E isso tem que, de facto, acontecer. Em relação ainda ao hospital, portanto, também dizer que entendemos que na zona, o edifício do hospital que temos hoje, portanto, perceber o que é que queremos daqui quando houver um hospital novo, que não será para todo aquele edificado. Há uma zona que, essencialmente, do nosso hospital que está assente em pré-fabricados, alugados, em contentores alugados há muitos anos e a pagar-se muito dinheiro. E essa zona aí seria para retirar. E o quanto se podia pensar naquela zona, num espaço de um futuro balneário termal, que seria junto a um espaço de saúde, e que com a alteração e a requalificação do espaço do estacionamento atrás dos chafariz das 5 bicas, porque em lado nenhum temos um património como os chafariz das 5 bicas no meio da estrada. Portanto, é a altura também de requalificar. E até aí, entregámos na Câmara há um tempo atrás, a Junta de Freguesia entregou na Câmara um esboço sobre aquilo que podia ser a requalificação daquele espaço, nomeadamente criando o espaço do chafariz como numa rotunda, no meio de uma rotunda e não no meio da estrada. E depois o espaço da parte de trás com um espaço ajardinado, com o Ferreira da Silva, com uma entrada na mata e com um balneário termal ali naquela zona, e que requalificaria toda aquela zona. Tendo em conta todas essas ideias, perguntava-lhe, Caldas foi classificada recentemente pela Unesco como uma cidade criativa. O que é que deve ser feito para capitalizar essa distinção? Pronto. Podemos muito dizer acerca disso, e realmente em relação à inclusividade da cidade criativa, portanto, temos todo o mérito desse epíteto, porque realmente há um conjunto
É real, nós temos essas condições, agora não estamos a tirar partido. A pandemia pode ter dificultado um bocadinho as ações, mas não estamos a tirar partido desse epíteto. Portanto, há muito caminho a fazer aí, portanto, temos que criar condições. E há várias formas de fazer, portanto estão pensados ateliês para artistas na parada, aquela questão que eu falei de com a ESAD, mas também criar condições de ateliês dentro da cidade. Eu reparo, vou fazer aqui um bocadinho de publicidade, não vou, que é para não dizer. Por exemplo, um artista local que teve muitos anos no Centro de Artes, com todo o mérito e qualidade, e que criou um espaço de ateliê nos pés de viola. Há vários armazéns ali, a gente nem se apercebe, passa nas ruas, nem se apercebe. Há ali vários armazéns. Ele alugou um armazém, portanto criou esse espaço. Inclusive fez outra coisa que é fundamental, foi parcerias e alugou, cedeu espaços a outros artistas para desenvolverem a sua atividade ali. E há mais espaços desses. E esta dinâmica, esta vida de utilização dos espaços que existem é fundamental. Defende uma maior coordenação entre os diversos conselhos da CIM. De que modo e em que áreas pode ser feito? Pronto, a CIM já, portanto, tem a sua dinâmica, a dinâmica inclusive realmente da procura ativa e de preparação de apoios comunitários, da divisão dos dinheiros que podem... Esse é um papel já muito importante. Mas também tem que se preocupar com áreas também da proteção civil. Portanto, essas dinâmicas transversais a toda a região são importantes, mas há mais caminhos para fazer. Mas aqui eu temo que a sua diversidade também seja complicada. Mas eu entendo aqui que nós temos que fazer um papel também muito próprio, criando aqui uma sub-região, a região do Oeste, do turismo do Oeste, o quanto o turismo do Oeste foi benéfico e trouxe bastantes frutos e que se desvaneceu nesta região tão grande que temos. Devia voltar a lutar-se por ela? Seja uma sub-região, sim, temos que lutar por isso. O mesmo que vai acontecer com a criação eventual de uma NUT 2. Essa NUT 2 também vai trazer aqui uma alteração, digo eu. Espero que não seja... Eu vou dizer outra vez um disparate, mas a gente pensa e às vezes não diz, mas eu vou dizer na mesma. Muitas das NUTs foram feitas para arranjar o gás para mais um, para mais outro e para mais outro. Espero que esta não seja esse o pensamento. É que seja mesmo para realmente termos uma região ajustada e adequada. Caldas terá a ganhar com essa NUT 2. O país tem a ganhar, porque realmente os investimentos e os apoios e as coisas serem direcionadas de uma forma adequada e ajustada, não haver tantas discrepâncias, estamos todos a ganhar. O país tem a ganhar. Portanto, isso tem a ganhar. Mas tem a ganhar mais. E isto é outra coisa que realmente, desde os distritos, aos governos civis, tudo isto está tudo ajustado. Vejam, nós temos para a justiça uma área, para a saúde uma área, para a educação uma área, cada coisa tem uma área. Isto não faz sentido. E nós, hoje neste posicionamento destas áreas todas, nós estamos quase sempre na periferia. Caldas está sempre na periferia destas áreas todas, da saúde, da justiça. Vejam o que nós perdemos. Somos uma cidade de comércio e perdemos o comércio para a Alcobaça, que nem sequer tinha instalações, teve que fazer obras numa escola primária e nós perdemos. E que nós tínhamos instalações. O nosso tribunal conseguia albergar isso. E nós perdemos. Nós temos o destacamento da GNR da região, da divisão, e vamos perder para a Alcobaça. Isto não faz sentido. Nós estamos a perder demasiadas valências e demasiadas competências porque estamos na periferia de todas estas regiões. Nós temos que... A NUT 2 é importante para isto. Vai dar essa centralidade vai dar esta centralidade e temos que lutar por essa centralidade. Nós somos, de facto, porque temos essas competências, temos essas condições, mas temos que trabalhar por isso. Nós somos o epicentro de uma região e tem que gravitar mais coisas à nossa volta. Nós não temos que gravitar à volta dos outros, mas sim os outros à nossa volta. Porque nós temos, de facto, um conjunto de infraestruturas que permite ter essa ambição. Não é por vaidade, é por ambição, porque realmente temos as condições criadas e temos, de facto, de ser uma capital da nossa pequena região. E por nisto tem que gravitar a Óbidos, a Alcobaça, nós temos. E complementarmos. E trabalhar em parceria. O que nós temos de trabalhar em parceria. Agora vê-se, eu vou agora uma assinatura de um protocolo com o Rui Maior. Ótimo, vamos embora. E a Alcobaça, então a uma ligação da Alcobaça com Santa Catarina, Caldas, a Benedita, este é um eixo, não é um eixo que não se consegue fazer um traçado novo, mas não devia ser qualificado. Não é interesse de ambos os municípios. Claro que é interesse de ambos os municípios. O que é que tem faltado? É poder reivindicativo. Poder reivindicativo e conversação. Eu acho que tem que haver conversação. Porque no passado lembramos todos que havia Caldas era PS, Óbidos era PSD, e então a diferença era essa. Depois foi muitos anos das mesmas cores, os resultados
aparecer um bocadinho melhor agora, com interlocutores diferentes. Eu acho que vai muito para os interlocutores e com melhores resultados, nomeadamente na Lagoa de Óbidos, onde temos vontade em comum de fazer acontecer e no futuro poder ter também uma draga ou não, se essa é a melhor solução ou não, também não será para aqui agora, que o tempo já não dá, mas pronto, temos hoje uma parceria, mas tem que ir muito mais além disso. Nós podemos fazer coisas em conjunto e o mesmo se passa no município com as suas freguesias. As freguesias, hoje, eu tive o privilégio de estar há 8 anos na Associação Nacional de Freguesias, na ANAF, no Conselho Diretivo, e tenho tido a oportunidade de conhecer um bocadinho o país real. E o quanto o bom se faz aqui em Caldas. Mas há muito mais que se pode fazer e requalificar e melhora-se muitas condições de todo o trabalho. Pode e deve haver mais delegação de competências dos municípios nas freguesias. Hoje ou ontem mesmo se falava que o Governo, espero que cumpra, que ia colocar no próximo Orçamento de Estado meios tempos para todas as freguesias. Portanto, há um conjunto de freguesias pela sua dimensão que não têm meios tempos, portanto um valor de meios tempos dará 600 euros. Um Presidente de Junta mais pequena ganha 200 euros, portanto as pessoas também não fazem isso, não é por dinheiro, mas o quanto é importante para equilibrar e potenciar mais disponibilidade, não é mais vontade, mas mais disponibilidade às pessoas para desempenhar a sua ação. E isto também pode vir a trazer mais competências para as freguesias do município. O mesmo que o município pode e deve alargar com as freguesias, é o mesmo que nós aqui devemos alargar com os outros concelhos, trabalhar em rede. Em parceria e em rede. Esse é um dos nossos objetivos, é trabalhar em rede e em parcerias com todos os interlocutores que estão no terreno. É fundamental. Nós sozinhos não fazemos nada. O Vítor, que lidera este projeto do Vamos Mudar, não faz nada sozinho. O Vítor, em momento nenhum, daqui para trás, de tudo o que fez, até aos 55 anos, bem estudado, não fez nada sozinho. Nunca fez nada sozinho. Ele liderou, eventualmente, participou, depois deslogou, ajudou, mas quantas vezes sou eu que sou puxado pelos outros que trabalham comigo, que me dão ideias, porque também é essa a forma, é de estar sempre receptivo. Eu sou muito conversador, já perceberam comigo, portanto, estar sempre receptivo a ouvir do outro lado uma boa ideia, e eu quantas vezes adoto as boas ideias também e pomos depois em conjunto mais uma vez a avançar. E este realmente é um caminho, é a nossa ADN, portanto, de proximidade, de escuta ativa e depois de implementações, aquilo depois de congeminar tudo e perceber um bocadinho de cada um, há de dar sempre o melhor resultado que só a ideia de um. Na maior parte das vezes, não é sempre, mas na maior parte das vezes dá. Assim, depois os atores têm a disponibilidade para aceitar os contributos e que saibam fazer isso. Muitas vezes há a arrogância que eu é que sei tudo. Nós não sabemos tudo, temos essa convicção, temos a vontade de mudar um conjunto de coisas, de melhorar, porque há muitas coisas que já existem, e de dar continuidade a elas. E, portanto, é o nosso desafio. Acreditamos que é possível ganhar. Difícil, como já disse, é possível ganhar. Será tanto mais possível quando nós conseguirmos fazer com que os abstencionistas, que são muitos, venham nesse dia votar, e acreditar e sair e entrar na luta a cabeça levantada, como estamos a fazer hoje, e no dia 26, à noite, quando vão haver as eleições, qualquer seja o resultado, vamos sair de cabeça levantada, de certeza. Vamos respeitar todos de igual modo, antes, durante e depois. Tratamos todos de igual modo. E esse também é um processo que nos partidos às vezes também nos causa alguns desagrados, que há algumas pressões, o facto das pessoas estarem muito tempo, parece que há ali coisas que, e depois, então se eles perdem, e se eles ganham, e depois e depois... Há algo que também queria deixar aqui, que é importante: todos os apoios que são dados às associações, todos os apoios que são dados às instituições, são dados, não quero acreditar que seja de outra forma, que não seja por mérito. Portanto, se eles hoje têm mérito, têm apoio. Amanhã têm mérito, têm apoio. Não têm mérito, não têm apoio. Portanto, esteja lá o Vítor, esteja lá o Manel, esteja lá o Joaquim, acho que quando há mérito, há apoio. E é dessa forma que nós vemos, independentemente de terem votado nuns, de terem apoiado outros. Há mérito, há trabalho, há apoio. Vamos mudar. Obrigado, Vítor Marques. A próxima entrevista será com o candidato Carlos Pinto Machado, cabeça de lista pelo Partido da Terra à Câmara de Óbidos. Já sabe que, além de ouvir a entrevista na 91 FM, pode ler o essencial desta conversa na Gazeta das Caldas ou assistir em vídeo nas redes sociais dos dois órgãos de comunicação.